Trouxeram as anotações? Trouxeram? Tem que trazer, né, irmãos? As anotações. Caderno, caneta, agenda. Para quê, apóstolo? Para você anotar tudo quanto está sendo ensinado, né? Tudo quanto está sendo dado, e depois você vai chegar em casa, vai estudar, depois você estuda de novo, até memorizar tudo aquilo que está sendo ensinado, tudo aquilo que está sendo dado. Hoje nós vamos falar da parábola do fermento, né? Chegou a hora. Parábola do fermento. Mateus capítulo 13, versículo 33. Mateus capítulo 13, versículo 33. Diz assim a palavra de Deus. Vai estar aparecendo aqui também, tá bom? Para que todos acompanhem. Você que não tem a Bíblia, você vai acompanhar aqui. Você que não conseguir achar, não vamos perder tempo você procurando. Você vai acompanhar aqui no telão também. Tá bom? Mateus capítulo 13, versículo 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Algumas Bíblias estão assim, até que tudo esteja pronto. É? Quem gosta de fazer bolo aqui, levanta a mão. Pão, quem gosta de fazer pão? Se você for fazer o bolo e não colocar fermento, presta? Se você for fazer pão e não colocar o fermento, presta? Não. Então o fermento físico, ele faz o quê? Ele modifica a massa. Ele faz crescer. Ele faz aumentar. Então, modifica a massa, faz crescer e faz aumentar. Então este é o fermento físico. E o fermento espiritual, apóstolo? O que é o fermento espiritual? Anote aí. O fermento espiritual é a instrução da palavra da verdade. A instrução da palavra, os ensinamentos da palavra. Então, o fermento espiritual é o quê? Instrução da palavra e ensinamento da palavra. Ok? O que acontece quando você coloca o fermento na massa do bolo? Transforma a massa, sim ou não? Quando você coloca na massa do pão, transforma a massa. Então, o fermento de Deus, oh aleluia, o ensinamento da palavra de Deus, a instrução da verdadeira palavra de Deus transforma o coração. Esse é o fermento de Deus, que transforma o coração, que faz você ser nova criatura, nascer de novo. Então o fermento de Deus é a palavra da verdade que faz a mudança na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Essa transformação daquela massa ruim que era, né? Ou massa ruim que eu era, irmãos, né? E o fermento de Deus entrou e fez o quê? Uma massa boa, né? O ensinamento, a instrução da palavra transformou o coração do apóstolo, transformou o meu coração, transformou o teu coração. Oh, namanagasturianda labalás. O fermento de Deus, a verdadeira palavra, transforma o homem perdido
em um homem de Deus, a mulher perdida em uma mulher de Deus. Salmo 119, verso 130. Salmo 119, verso 130. Diz assim a palavra do nosso Deus. Anote aí, e se não achou, acompanhe aqui. Vamos lá? A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples, aos humildes. Salmo 119, verso 130. Algumas traduções está assim: a revelação da tua palavra dá luz, dá o que? Entendimento. Quando você recebe a revelação da verdadeira palavra, você recebe o entendimento da verdadeira palavra. Então a palavra verdadeira, a palavra quando ela é de Deus, quando é colocada ali pela pessoa que sabe fazer o bolo, sabe colocar o fermento, tudo certinho, ela traz o quê? Uma explicação que me dá discernimento entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom e o que é ruim. Então, o verdadeiro fermento, a verdadeira palavra de Deus traz o quê? Uma explicação que eu entendo e eu passo a ter o discernimento do que é certo, do que é errado. Este é o fermento de Deus. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 21 e 22. Efésios capítulo 4, versículo 21 e 22. Diz assim: se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Cristo, é do versículo 21 até o 24, tá? Para você anotar aí, tá bom? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, se desprendais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito, no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que Paulo está falando? Que no trato passado eu tenho que me despojar, ou seja, me desprender daquele velho homem, daquele antigo homem, daquela massa que não produzia nada, só produzia engano, mentira, e me vestir do quê? Do novo homem. Do novo homem. Porque Jesus aqui está dizendo, né, versículo 21, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Então Jesus é a verdadeira instrução, o verdadeiro ensinamento, a verdadeira instrução. Quando eu ouço a verdadeira instrução, como nós vemos lá no Salmo 119, verso 130, que a revelação da palavra traz luz, traz entendimento, o que acontece? Uma mudança na minha vida. Irmãos, a palavra muda. Por que a palavra muda? Porque a palavra também é água, sim ou não? A palavra é água ou não é? A palavra nos lava, nos limpa, nos purifica. Nos purifica. João 15, 3 fala: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Vocês estão sendo lavados pelos meus ensinamentos. Jesus pegou os discípulos prontos, já lapidados, cada um com seu defeito.
Foi ou não foi? Mas no decorrer de 3 anos e 6 meses, 11 foram lapidados. 11 receberam a verdadeira instrução. A massa velha se tornou uma nova massa. Mas um não. O que eu entendo? Nem todos que ouvem a palavra, nem todos que recebem a palavra, deixam a palavra transformá-lo, mudá-lo, fazê-lo nova criatura. Então nós devemos receber o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro fermento, para nos tornar uma nova criatura. Uma massa boa que possa ficar pronta. Quando você faz um bolo que não presta, você serve para as pessoas? Você fica até com vergonha, né? Sim ou não? Vai lá na padaria e compra um pronto. Né, irmãos? Ah, não vai dar tempo de fazer outro, vou comprar um pronto lá. É desse jeito. Assim também nós temos que ficarmos prontos, preparados, recebendo o verdadeiro fermento, a verdadeira instrução da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 ao 8. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 ao 8. Isso aqui é tremendo, tá, irmãos? Não tem como o fermento novo produzir algo se não tirar o fermento velho. Sabia disso? Vamos lá? Purificai-vos, pois, do fermento velho, limpai-vos, livrai-vos do fermento velho, para que sejais-vos uma nova massa, massa de Deus, servo de Deus, serva de Deus, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho. Ei, deixe de usar o fermento velho. Mas o que é? Já vou falar daqui a pouco o que é o fermento velho. Não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos, os pães sem o fermento velho, os ázimos, os pães novos, os ázimos da sinceridade e da verdade, o fermento da sinceridade e da verdade. Que fermento velho? Nós devemos nos desprender do fermento velho. O que é isso, apóstolo? Os falsos ensinamentos. Sabe aqueles ensinamentos errados que você recebeu? Sabe? Aqueles ensinamentos do engano que não tem nem respaldo na Bíblia ou que eles inventam. A palavra está dizendo que nós devemos nos desprender do fermento velho, dos falsos ensinamentos. É o que eu estou fazendo, irmãos. Eu estou me renovando pelo ensinamento da verdade. O que eu estou passando para vocês é palavra de vida, é palavra da verdade. Não tem como você ser nova criatura vivendo os ensinamentos errados. Não tem como. Eu tenho que ir no cemitério acender uma vela. Que isto? Onde está na Bíblia isto? Vocês estão entendendo? Eu não posso deixar a tradição do meu pai e da minha mãe, eu tenho que continuar adorando a santinha que eles adoravam. Ei, se desprenda do ensinamento errado, se desprenda do fermento velho, se desprenda do engano, se desprenda de tudo aquilo que não é a verdade da palavra. Seja liberto hoje. João 8,32, e conhecereis a verdade vos. A verdadeira palavra, a verdadeira instrução. Ele diz: não façamos festas, não com fermento velho. Ou seja, a minha festa, a minha alegria, não é dos ensinamentos antigos, errados, que eu aprendi errado. Ei, deixa Deus destruir tudo que estava errado e reconstruir um edifício, um templo verdadeiro de Deus na tua vida.
a verdadeira instrução, o verdadeiro ensinamento. Quando eu recebo o verdadeiro fermento, o verdadeiro ensinamento, a verdadeira palavra, o que acontece comigo? 2 Coríntios 5,17. É isto que acontece comigo. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo Jesus, se alguém recebeu a verdadeira palavra que é Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando eu estou livre do fermento velho, dos ensinamentos errados, o que acontece? Eu sou um vaso novo, eu sou nova criatura, eu sou aquele pão bonito, aleluia, que sai do forno, todo mundo olha e fala: nossa, que pão bonito é esse? É o verdadeiro fermento de Cristo, a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento que está me transformando em nova criatura. Alabaxê, managarabalabala. Eu preciso me desprender dos ensinamentos errados. Se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Ei, eu não sirvo o sábado, eu sirvo o Senhor do sábado, que é Jesus. Eu não sou salvo pelo sábado, eu sou salvo pela graça que há em Jesus. Eu não preciso colocar um véu na minha cabeça para orar. Por quê? Porque a minha cabeça está coberta com a glória de Deus, aleluia. O véu já foi retirado, o véu do pecado, o véu do erro, o véu do engano, o véu da mentira. Eu não preciso fazer um voto que o pastor fala: se você não fizer esse voto, aí você não vai ser abençoado. Esse voto não vem de Deus. O voto que é de Deus é aquele voto que você sente no teu coração, você e Deus, e você faz. Olha, se você não fizer esse voto de R$1.000 aqui, você não vai receber a bênção. Sai desse fermento e venha para o fermento verdadeiro, aonde diz em Mateus 10:8: de graça recebei, de graça dai, aleluia. O teu milagre é de graça, a tua salvação é de graça, a tua bênção é de graça, a promessa de Deus para a tua vida é de graça. Se desprenda do velho fermento, irmão, dos velhos ensinamentos. Se desprenda de tudo isto. Viva o novo fermento, o fermento de Deus. O novo não, o verdadeiro fermento de Deus, a verdadeira instrução da palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu obedeço a homens ou a Deus? Eu sirvo a homens ou a Deus agora? Espera aí. Eu estou me submetendo a homens ou a Deus, estava dizendo Paulo. Ou procuro agradar a homens? Porque se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Que é isto? Paulo está dizendo: eu não preciso da aprovação dos homens, eu preciso da aprovação de Deus. Mas você vai sair daqui porque aquele apóstolo está ensinando isso, aquilo. Olha, eu não preciso da tua aprovação, eu preciso da aprovação de Deus. Eu quero a palavra da verdade, eu quero o ensinamento da verdade, eu quero viver a verdade, eu quero andar na verdade, eu quero proclamar a verdade. Tem muita pessoa que está preocupada com a aprovação dos homens. Deixa eu te dizer algo: se você está recebendo o verdadeiro fermento, o verdadeiro ensinamento, a verdadeira instrução, logo logo tudo vai estar pronto aí, ó. Logo logo tudo vai estar preparado, aleluia. E você vai começar a compartilhar deste pão com outras pessoas.
e as pessoas serão transformadas. Então não busque a aprovação dos homens, busque estar debaixo da palavra. A igreja que você está congregando tem o ensinamento da palavra da verdade? Permaneça. Se não tem o ensinamento da palavra da verdade, faça o que está escrito em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, porque só a verdade liberta. Isso aqui por muito tempo, irmãos, esse ensinamento esteve oculto. Você apenas está começando, daqui a pouco você vai ver o que são as vasilhas, quem é a mulher que colocou o fermento. Tudo isso eu vou ensinar para vocês hoje. Tudo isso estava oculto, para mim estava oculto também, mas eu estou recebendo a revelação da palavra. Eu estou recebendo porque eu estou sendo ensinado por quem tem a revelação da palavra. Por quem verdadeiramente tem a revelação da palavra. Para quê? Para que eu possa ensinar vocês, para que vocês recebam a verdadeira revelação da palavra e andem no fermento de Deus, na instrução de Deus. Jesus falava tudo oculto, mas hoje Ele está esclarecendo. João 14:29. João 14:29. Diz assim: eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. O que Jesus está falando? Olha, eu estou avisando, hoje eu estou falando por parábola, mas vai chegar uma hora que eu vou usar vasos, que eles terão a revelação da palavra para esclarecer a vocês a palavra da verdade. Para trazer o quê? Luz. A palavra também é luz, né, irmãos? Quando Jesus fala lá em João capítulo 1, se eu não estou equivocado, versículo 6, que a luz veio, mas as trevas não entenderam, não compreenderam. Espera aí, as trevas têm entendimento? A noite tem entendimento? Que trevas que Jesus estava falando? Aquelas pessoas que não tinham conhecimento da palavra. Pessoas sem entendimento da palavra são conhecidas como trevas. E aqueles que recebem o ensinamento são luz. Então vocês estão recebendo a instrução. Deus está usando o apóstolo para aprender, para ensinar vocês. Eu não estou aprendendo de mim mesmo, estou aprendendo do Espírito Santo e do sacerdote que está me dando o ensinamento, a mim, a pastora, para ensinar a igreja. Eu quero me desprender de todo ensinamento antigo, irmãos. Eu quero o ensinamento da verdade. Quem quer o verdadeiro fermento, levante a mão. Aleluia. Irmãos, quem é a mulher? Quem é a mulher que pega a medida de fermento e coloca em 3 medidas de farinha? Em 3 tigelas. Tigela você já vai ver daqui a pouco. Você sabe que nós já falamos aquele dia dos vasos, né? Taça, copo, né? Vaso, tigela é o quê? Coração. Foi por isso que Jesus falou: vocês limpam o exterior do copo e por dentro está sujo. O que Jesus falou? Não adianta vocês se mostrar crente e por dentro está tudo sujo. Quem é a mulher? Quem é a mulher, irmãos? Alguém sabe me dizer quem é a mulher? A mulher que pega o fermento e coloca nas 3 medidas de farinha são os pastores, os pregadores da palavra de Deus. Quem tem a palavra? Eu tenho a palavra. O que eu estou fazendo? Pegando o fermento e colocando no teu coração hoje. Ah não, apóstolo, eu vou provar dentro da Bíblia para você. Vou provar
que a mulher que Jesus estava falando, que pega a medida de farinha e coloca, a medida de fermento, perdão, e coloca nas 3 medidas de farinha, são os pregadores da palavra. Só que tem os pregadores que colocam o verdadeiro fermento e tem os pregadores que colocam o falso fermento. Vamos ver na Bíblia? Vamos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: vamos lá? Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não terias contudo muitos pais. Paulo está dizendo ainda que vocês fossem cuidados por 10.000 pessoas, vocês não teriam muito pais. Sabe por quê? Porque eu, disse Paulo, fui eu quem gerou vocês. Quem gera, não é a mulher? Quem gera, não é a mulher? É a mulher quem gera ou não é? Olha o que Paulo está dizendo: porque eu gerei vocês, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu sou a mãe de vocês, fui eu que gerei. Eu sou a mulher que estou colocando o fermento na medida de farinha, para quê? Para gerar filhos espirituais. Quem gera não é a mãe? Sim ou não? A mãe, ela carrega o que? A semente. Não carrega a semente? E ela gera. Paulo está dizendo: ainda que 10.000 pessoas cuidem de vocês, mas quem vos gerou fui eu, pelo verdadeiro fermento, pela verdadeira palavra, pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Fui eu quem gerei vocês, está dizendo Paulo. Aqui está a mulher que coloca o fermento na medida de farinha. Acabou, apóstolo? Não, tem mais. Tem mais. Aleluia. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 19. Isso aqui é forte, hein? Gálatas 4, 19. Diz assim: homem sente dor de parto? Homem sente dor de parto? Mas olha o que Paulo está dizendo, que ele sentiu. Ele sentiu. Olha só: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo: ei, eu estou sentindo dores de parto novamente. Eu estou sentindo as dores por gerar vocês. De novo eu estou sentindo como se eu fosse dar a luz, até que Cristo seja completamente formado, gerado em vocês. O que Paulo estava dizendo? Enquanto vocês não forem totalmente transformados pelo fermento da verdade, eu continuo sentindo as dores de parto para que vocês sejam gerados à imagem e semelhança de Cristo. Aleluia! Então a mulher que está lá dizendo que pega o fermento e coloca nas 3 medidas de farinha, quem é? Quem são? Os pastores, os pregadores da palavra de Deus. Os pregadores da palavra. Quantas vezes que eu li isso e não entendia? Quantas vezes que você leu isso e nunca entendeu? Hoje Deus está abrindo a tua mente, porque a palavra revelada está chegando ao teu coração. A palavra revelada está chegando ao teu coração. Quem está entendendo, diga aleluia. E como que eu sou liberto? Só pela verdade. Não é só a verdade quem liberta? Sim ou não? Então hoje você está recebendo a palavra revelada. Hoje Deus está trazendo entendimento. Nossa, era isto. É.
como que eu não entendia? Porque faltava a revelação. Mas Deus está trazendo a revelação para nós. Que bom, né, irmãos? É bom ou não é? É bom entender a palavra ou não é? Ei, isso é só o começo. Você vai entender Apocalipse todinho. Você vai entender as profecias, você vai entender as parábolas. Vai valer a pena. Amém? 1 Coríntios 3:2. Primeira Coríntios 3:2. Diz assim: com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Quem que amamenta? Quem que amamenta? A mulher. A mulher. Então aqui mais uma vez está mostrando que a mulher que pega o fermento e coloca nas medidas de farinha são os pregadores, os pastores. Hoje eu estou dando leite para vocês aqui. Isso aqui é leitinho ainda. Vai vir o caldo de mocotó daqui uns tempos. Você vai falar, meu Deus, eu vou falar, é. Apóstolo, eu vou falar, é. E você vai ficar firme porque você está tendo base. Vamos lá? Aleluia. Então as 3 tigelas são o quê? Os corações. Os corações que têm o quê? A palavra. Seu coração tem a palavra ou não tem? Tem ou não tem? Quantos aqui que no teu coração tem a palavra? Mas se não colocar o fermento não vai crescer. Vai ficar só a farinha. Vai ficar só a farinha. Então, as 3 tigelas que tem a farinha é o que? A palavra de Deus. Levedado. O que é levedado? Pronto. Quando você recebe no teu coração a tigela, a farinha, a palavra de Deus, com a verdadeira instrução, que é levedado. O que é levedado, apóstolo? Quando você nasceu de novo. Ah, mas eu já me batizei. Tem gente que batizou e não nasceu de novo. Continua com os velhos costumes. Quando você é o quê? Transformado pela palavra. Transformado pela palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então o fermento que uma mulher, a palavra, a instrução da verdadeira palavra, o ensinamento que um pastor coloca no coração, né, da pessoa que introduz, é o que? É a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, até que você nasça de novo, até que você seja completamente transformado. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida? É claro ou não é claro? Meu Deus, que bom aprender, né, irmãos? Imagine eu, quando eu recebi essa revelação. Eu falei, eu não acredito. Estava tudo aí, eu não entendia. Né, irmãos? Mas graças a Deus, que Deus tem levantado mensageiros de Deus, que receberam o livro como João recebeu. João recebeu o livro da revelação ou não recebeu? Mensageiro que recebeu o livro e Deus falou, come. Na boca fica doce, no ventre fica amargo. Por quê? Porque quando você começa a explicar, fica amargo porque nem todos querem receber a verdadeira revelação da palavra e às vezes começa a te julgar e a te criticar. Bom, nós aprendemos o fermento de Deus, o que ele faz? Faz o novo nascimento. A transformação na minha vida, transformação. E o fermento de Satanás? Ai, 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 ai. Tem, apóstolo? Eu tenho que ensinar para vocês isso. Tem ou não tem?
Nós não aprendemos que nós devemos nos desprender do velho fermento? Então eu tenho que mostrar para você o que é o fermento de Satanás também. Os falsos ensinamentos, ok? O que é fermento de Satanás? Instruções enganosas. É totalmente ao contrário, falso ensinamento, não ensina a verdade. E se não fala a verdade, não é de Deus, porque Deus fala a verdade. Tudo que Deus fala, Deus cumpre. Porque Deus é a verdade, Deus fala a verdade. Mateus capítulo 16, versículos 6 ao 12. Mateus capítulo 16, versículos 6 ao 12. Diz assim: Jesus disse-lhes: adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos... Fermento é aquele negocinho que você coloca para fazer bolo, ou o fermento que Jesus está falando é instrução, ensinamento? Instrução, ensinamento. Tome cuidado, vigie com o fermento dos fariseus e dos escribas e dos sacerdotes. Pode acrescentar aí. E eles arrazoavam entre si, perguntavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Eles não tinham entendido também. E Jesus, percebendo isso, disse: por que murmurais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido o pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos ensinamentos dos fariseus. O que Jesus estava falando? Ei, não aceite esses ensinamentos de homens, mandamentos de homens. Quando Jesus falava: tome cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, Jesus estava falando: tome cuidado com os seus ensinamentos. Jesus não estava falando de um pão comum, Jesus estava falando do pão da vida, que é a palavra. Tome cuidado com estes ensinamentos falsos, estava dizendo o Senhor. Quem são os fariseus, os saduceus, os escribas? São os falsos pastores, aqueles que não pregam a palavra da verdade. São os falsos pastores, falsos ensinamentos, falsas instruções, mandamentos de homens. Lucas 12, 12. Lucas 12, 12. Perdão, irmãos, não é 12, 12 não. É que eu coloquei o tracinho tão pequenininho que eu pensei que era 12, 12. É 12, 1 e 2, tá? Lucas 12, 1 e 2. Tá bom? Diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, tome cuidado primeiramente do fermento dos fariseus, e que é a hipocrisia, mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. A multidão chegou para ouvir a palavra. Jesus falou o quê? Tome cuidado com o fermento dos fariseus. Tome cuidado com os falsos ensinamentos. Vigie.
Esses falsos ensinamentos não vão trazer crescimento para a tua vida, vão te prender. Deixa eu te falar uma coisa, a religião te prende em um sistema, a palavra da verdade te liberta para você adorar verdadeiramente ao Senhor. Alguém já passou por esta situação? Você chegar para um pastor e falar: pastor, Deus tocou no meu coração, vou congregar lá com o apóstolo Jorge Borrero, vou congregar em outro lugar, e o pastor falar para você: ó, se você sair daqui você vai ser amaldiçoado. Alguém já passou por uma situação assim? Alguém já? Uma irmã? Porque eles querem te prender em um sistema. Eles não conseguem te segurar com a palavra da verdade, eles te seguram com opressão. Com opressão. A palavra da verdade te segura. Você tem prazer em ouvir e viver a palavra da verdade. Cuidado com o falso fermento. Fermento de Satanás, os falsos ensinamentos, falsos pastores. Marcos capítulo 7, versículo 6 ao 9. Marcos capítulo 7, versículo 6 ao 9. Diz assim: e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Fala uma coisa e faz outra, fala uma coisa e vive outra. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, não é a verdadeira palavra. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos. Fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Tem igreja que fala que quem usa barba vai para o inferno. É bíblico, está na Bíblia? Jesus tinha barba? João Batista tinha barba? José tinha barba? Ah, mas José se barbeou para se apresentar diante de Faraó. Por que José se barbeou? Porque para o egípcio não usa barba, é nojento ter barba. Para o judeu é honra. Quando José foi apresentar-se diante de Faraó, falaram para ele: ó, tira essa barba, senão nem te receber, Faraó vai te receber. E ele foi lá e se barbeou. E Deus tirou a promessa dele porque ele tirou a barba? Não. Tradição de homem, irmãos. É pecado assistir televisão? Não. Só que você tem que selecionar o que você está assistindo. Sim ou não? Não é pecado, mas tem lugar que fala que se você assistir televisão, você vai para o inferno. É pecado assistir? Agora eu tenho que saber o que é bom para mim, o que me edifica e o que não edifica. Irmãos, eu estou tão seletivo que eu não ouço. Sinceridade, eu estou parando de ouvir até ministrações de outros pastores, porque quando eu começo a ouvir, eu vejo que não está de acordo com a verdade, né? Eu estou parando. Eu começo a ouvir, ele começa a falar heresia, eu falo: opa, mistura. O que é mistura? Pega a água limpa da fonte e no decorrer do rio polui a água. A água, quando sai da fonte, sai limpa ou sai suja? A verdadeira palavra, ela chega para nós limpa. Mas quando sai aqui, ó, pela boca, né? A fonte está onde? Está aqui dentro. Onde está a fonte? Quem é a fonte? Jesus é a fonte. A água que jorra da fonte, que é Jesus, é a palavra. A palavra que jorra da fonte aqui, está limpa ou está suja?
limpa. Então a fonte está lá no alto do monte. A fonte está onde? No alto do monte. Porque toda fonte, não sei se você já prestou atenção, geralmente ela está em um lugar alto. Ok? E ela tem um olho que sai a água, tem ou não tem? Qual é o olho? Por onde sai a água aqui para se tornar um rio? Pela minha boca, pela tua boca. Então a fonte está aqui, vem, e pela minha boca, pela tua boca, quando pregamos a palavra, sai a água, que é a palavra. Agora eu não posso deixar ela sujar aqui no meu coração. Então eu parei, irmãos. Eu parei de ouvir pregadores. Porque eu estou ouvindo o evangelho da verdade. O que eu estou ensinando para vocês é verdade ou não? Está dentro da Bíblia tudo que eu estou ensinando? Tudo. Então a palavra da verdade. Quando você começa a ouvir, beber água limpa, você fala, não, não quero água misturada mais. Não quero água suja. Eu vou dizer uma coisa. Vocês vão ficar tão seletivos como eu. Vocês não vão ouvir praticamente nenhumas ministrações mais. Porque você vai ver que ali está misturado a palavra do bem com a palavra do conhecimento do bem e do mal. O que é o conhecimento do bem e do mal? Pega a palavra pura e mistura com a falsa palavra. Aí vira o quê? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Transmite conhecimento, mas não é bom. Não é puro. Amém? Aleluia. Já lemos Marcos? Não? Então vamos ler. Já li até o 7, né? Porque deixando o mandamento de Deus, ou seja, a verdade, retendes tradições dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Ei, se alguém chegar para você e falar alguma coisa, olha, você tem que fazer isso, fala para ele, me prova dentro da Bíblia. Tem fé? Tem? Me prova dentro da Bíblia. Ó, Deus me mostrou que você vai ter que andar assim, assim, assim. Me prova dentro da Bíblia. Irmãos, quem tem o Espírito Santo na tua vida? Deus vai usar outras pessoas para falar contigo, mas é muito pouco, porque o que Deus tem para falar contigo, Ele vai falar pelo Espírito Santo e pela palavra. Amém? Isaías 29. Então a tradição dos homens, irmãos, é a hipocrisia, a mentira. Fala uma coisa e vive outra. Isaías 29, versículo 13, 9 ao 13, perdão. Isaías 29, versículo 9 ao 13. Diz assim, Isaías 28, Isaías 28, perdão, é 29, irmãos, não é 28 não. Isaías 29, do 9 ao 13, diz assim, tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os seus profetas, e os vossos principais videntes. Aqui está falando que eles estão andando, cambaleando, como se estivesse bêbado, mas não de bebida forte. Por que eles estão cambaleando? Não tem um caminho reto, porque o vinho que eles estão bebendo é o falso ensinamento. Não dá retidão na caminhada. Não dá retidão. O falso ensinamento faz a pessoa ficar andando assim, ó. Agora, quem está recebendo a verdadeira palavra anda em retidão. O que ele está dizendo? Diz mais: derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos. Não que fechou os olhos físicos, os olhos espirituais, para quê? Para que eles não entendam
vendou os profetas e aqueles que tinham visões, ou seja, para que eles não vejam, para que eles não falam. Por quê? Porque eles não se importam em buscar o verdadeiro evangelho. Então os olhos deles estão fechados, profundo sono, estão dormindo, irmãos. Não está no script, né? Mas deixa eu mostrar algo para você aqui. Isaías 56. Se você abriu, deixa o dedinho aí, tá? Isaías 56. Isaías 56, versículo 10. Diz assim: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. O que é o atalaia? O atalaia é aquele que fica em cima do muro, vigiando o inimigo para dar aviso, quando o inimigo vem. O que o Senhor está dizendo? Ei, esses pastores são atalaias, são atalaias cegos, nada sabem, não têm o conhecimento da verdade. Cego por quê? São cegos não fisicamente, cegos espirituais, não conseguem ver a verdade. Diz mais: todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono, são preguiçosos, não querem aprender, são cães mudos. Quem tem um cachorrinho em casa aí, levanta a mão. O que acontece quando está chegando alguém na tua casa? Late, faz aquele barulho. O que o Senhor está dizendo? Ei, esses fariseus, esses escribas que não querem a verdade, eles não estão nem aí. Eles não estão latindo e mostrando, olha, o perigo. Latir aqui é falar, mostrar o perigo. Versículo 11, estes cães são gulosos. Você vai descobrir quem são os cães agora. Quem já leu em Apocalipse 22, não me lembro o versículo, ficarão de fora os cães. Tadinho dos cães. Por quê? Vocês vão descobrir quem são os cães agora. Vamos lá? Esses cães são gulosos, não podem se fartar, quanto mais comem, mais querem, né? E eles são os pastores que nada compreendem. Quem são os cães que a Bíblia fala? Os pastores cegos, surdos, que não querem ouvir a palavra, que não têm entendimento para pregar a palavra da verdade. É duro eu falar isso, irmãos, mas tem muito pastor assim, que não tem entendimento nenhum. Nada de entendimento. Estão dando o quê? Ensinamento da verdade ou falso ensinamento? O fermento de Deus ou o fermento de Satanás? Todos eles se tornam para o seu caminho, ou seja, se pensam somente nele. Cada um para a sua ganância, pensam só no dinheiro. Cada um para a sua parte, pensam só naquilo que é deles. Voltemos lá para Isaías 29. Então estão cegos, surdos, a mente deles foi cauterizada por Deus para que não vejam a verdade, a menos que eles se arrependam e busquem. Por isso toda a visão, versículo 11, toda a visão vos é como palavras de um livro selado, que se dá para o que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele dirá, não posso porque está selado. É o que estava acontecendo conosco, irmãos, estava selado, nós não entendíamos. Mas Deus colocou humildade aonde? No nosso coração, para quê? Para aprendermos a verdade. Só que tem pessoa que fala, não, eu sei tudo. Eu não sei nada, irmãos. Eu quero aprender. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele irá dizer, não sei ler, não entendo. Não entendo. E como que eu vou ensinar uma coisa que eu não entendo? Não tem como. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste, presta atenção nessa última parte, só em mandamentos de homem que foi instruído. Mandamentos de homens.
ensinamentos, escribas, fariseus, saduceus, sacerdotes daquela época, mandamentos de homem. Olha, leva essa chave aqui, que essa chave é que vai abrir a porta. Leva esse lencinho aqui. Ah, mas os lenços de Paulo. Só que Paulo não fazia isso como doutrina, irmãos, igual tem igreja que faz. Paulo às vezes estava ocupado, chegava alguém, olha, eu peço que você vá, eu não posso, leva o meu lenço, ou o meu avental. A pessoa era curada e era liberta. Mas Paulo não fez isso uma doutrina, irmãos. Tem igreja que está fazendo disso uma doutrina, é o lencinho ungido, é o manto sagrado, é a rosa ungida, o cajado ungido, o martelo ungido, mandamentos de homem. Outro dia uma irmã ligou e falou: apóstolo, eu preciso que o senhor me venda um vidrinho de azeite. O senhor tem para vender? Falei: não, irmã, nós não vendemos nada na igreja. Nós damos tudo de graça. Se a senhora precisar do azeite, venha que eu dou um pouco para a senhora. As pessoas estão tão acostumadas a comprar as coisas nas igrejas, que elas estão pensando que todas as igrejas são iguais. Então são o quê? Mandamentos de homem, fermento dos fariseus, fermento de Satanás, mandamentos de homem, ensinamentos de homem. Acautelai-vos, tomai cuidado, fujam destes ensinamentos de homens. Aleluia. Apocalipse 2,14. Esses fariseus se aproximam do Senhor com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Isso aqui é muito sério, irmãos. Acharam? Diz assim, Apocalipse 2,14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem, se prostituíssem. O falso ensinamento, presta atenção no que eu vou dizer e guarde isto na tua mente. O falso ensinamento da palavra é considerado por Deus aqui como prostituição. Prostituição. A pessoa que está levando o falso ensinamento está prostituindo o evangelho, e a pessoa que está recebendo, está aceitando, está sendo conivente. Eu não posso receber a palavra da verdade e fazer como a porca que foi lavada. Será que Jesus estava falando de porca? Será que Pedro estava falando do porco que foi lavado e voltou a se envolver na lama? Não. Pedro estava falando do quê? Do crente que recebe a palavra da verdade, daqui a pouco vai se sujar de novo na lama, no erro e no engano. Cuidado. Cuidado. Se você está bebendo água misturada, pode ser veneno para a tua alma. O falso ensinamento da palavra é considerado aqui, ó. Se der para subir só um pouquinho, não sei se dá. Não dá? Idolatria e fornicação. Adultério. Prostituição. Vocês estão entendendo? Eu só quero a verdade, irmãos. Eu quero viver a verdade e andar na verdade. E eu quero ensinar a verdade para vocês. Aleluia. Apocalipse 18. Apocalipse 18, versículo 2 e 3. Diz assim, Apocalipse 18, versículo 2 e 3.
diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Nós vimos lá em Apocalipse 2,14 que o falso ensinamento é considerado fornicação. Então beberam, vamos lá, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias, das suas prostituições, dos seus enganos. A Babilônia aqui, irmãos, a Babilônia que está falando que caiu, tem duas conotações: a falsa igreja e os falsos pastores. Os falsos pastores, o vinho que eles estavam dando a beber, qual vinho é este? Vinho, palavra. O falso vinho, o falso fermento, o falso ensinamento. O falso ensinamento. E qual era o propósito desse falso ensinamento? Nós vemos aqui no versículo 3, que era o quê? Se tornarem mercadores, se enriquecerem com a abundância das suas delícias. Não era ensinar a palavra da verdade, não era. O vinho da prostituição da Babilônia, os falsos pastores, a falsa igreja, reis da terra que se prostituíam, né? Aqueles que tinham autoridade de pregar a palavra da verdade, mas não ensinavam a verdade. Então, quando está falando aqui, irmãos, de vinho da fornicação, não está falando de esse vinho que as pessoas bebem, está falando do falso ensinamento da palavra, fermento dos fariseus, a falsa instrução, o falso ensinamento da palavra. Você quer beber deste vinho? Quem quer beber do verdadeiro vinho? Aleluia, a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento. Quando Jesus transformou a água em vinho ali, irmãos, nas bodas de Caná da Galileia, ele estava dizendo: ei, vocês vão beber agora o melhor que vem de Deus, vocês vão aprender a verdadeira palavra, porque o vinho era melhor do que o anterior, sim ou não? Vocês vão beber da verdadeira palavra. Quem está entendendo? A verdadeira palavra de Deus. Eu quero beber desta verdadeira palavra. Eu quero viver a verdade. Você quer o fermento de Deus ou o fermento dos fariseus? O fermento de Deus ou de Satanás? Então procure a cada dia o ensinamento da palavra da verdade. Que o teu coração esteja aberto para os ensinamentos que vamos dar. Tem coisa que você vai ouvir, que você vai falar: meu Deus, mas isso é muito forte, vai mexer com as tuas estruturas. Mas tem coisa que nós temos que desconstruir para construir novamente. Sim ou não? É para isso que Deus está nos levantando. Derrubar o que estava errado para edificar o que é certo. Ah não, apóstolo, está na Bíblia, eu vou provar para você que está na Bíblia. Jeremias capítulo 1. Deus está nos levantando para derrubar o que é errado, para reconstruir o que é certo. E aqueles que querem a verdade permanecerão e serão fiel até o fim. Jeremias capítulo 1. Versículo 5, já vou encerrar, irmãos. É a última passagem bíblica que vamos ver. Jeremias capítulo 1, versículo 5 a seguir. Antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Então disse eu:
Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, presta atenção agora, irmãos. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar. Arrancar o quê? O que foi plantado de uma forma errada. E para derrubar. Derrubar o quê? O que foi levantado de uma forma errada. E para destruir. Destruir o quê? As falsas narrativas. E para arruinar. Arruinar o quê? Os pensamentos negativos e trazer pensamentos bons. E também para edificares. E para plantares. O que o Senhor estava falando, Jeremias? Você vai destruir tudo que está errado e vai reedificar. Você vai arrancar tudo aquilo que não era bom e vai trazer a verdadeira semente. Estão dispostos? Se tiver que quebrar uma parede aí nessa casa aí, que é você, está pronto para ser quebrada essa parede? Reconstruída pela verdade? Pela argamassa da verdade? Tem argamassa na Bíblia? Tem ou não? Até isso tem. Ezequiel 13. Ezequiel 13. Rebocar essa parede aí com a verdadeira argamassa, com a verdadeira palavra, né, irmãos? Aleluia. Ezequiel 13, 10. Ezequiel 13, 10. Olha aí a argamassa de Deus. Até a argamassa tem na Bíblia. É forte ou não é? Revestir essa parede aí dessa casa com a verdadeira palavra, irmãos. Diz assim, Ezequiel 13, 10. Portanto, sim, portanto ando enganando o meu povo, dizendo: paz não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros encobrem com argamassa não temperada. Que argamassa não temperada? Falsa palavra. Achou aí? Está aí na tua Bíblia? Né? Está aqui, ó. Cadê os homens do computador, Jesus? Misericórdia. Os homens do computador sumiram, me deixaram na mão. Vão aparecer com a cara lambida aí. Tiago chegou agora, está perdoado. Né? Ezequiel 13, 10, Tiago. Tiago está perdoado porque chegou agora. Né? Ezequiel 13, 10. Então está falando aí da argamassa não temperada. O que Deus está falando? Ei, eles estão querendo encobrir as coisas não com a verdadeira palavra, mas com a falsa palavra. Fermento dos fariseus. Eu não posso, eu não quero. Você quer essa argamassa não temperada? Quando você vai fazer a tua casa, você vai fazer o reboco, aqui fala embuço, né? Você vai fazer o embuço. Você quer que caia no outro dia? Você quer que dure, não é? Sim ou não? Que dure. É isto que o Senhor quer. Que você receba a verdadeira palavra. E a verdadeira palavra permaneça em você, o fermento de Deus. A tigela está limpa? Daqui um dia eu vou falar de vasilha suja e limpa, hein? A tigela está limpa aí, que é o coração? Quando você vai fazer né? Está aqui, ó. Argamassa não temperada. Obrigado, Tiago. Argamassa não temperada. Quando você vai fazer uma comida, você faz em panela suja? Eita, daqui uns dias, vamos ver, talvez domingo eu falo a respeito disso já. Panela limpa e panela suja. O que cozinha na panela? Carne. Carne. A carne pode estar boa, mas se a panela estiver suja, estraga. É verdade ou não é? Carne, aposto. Você vai saber o que é carne também.
A Bíblia fala de uma linguagem figurativa. Quem entendeu? Então, não deixe essa parede aí, ó, ser revestida com argamassa que não é temperada. Esse edifício de Deus, você é edifício de Deus, mas que seja com argamassa temperada. O que é a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento. Então, se esse coração, essa tigela está limpa, a farinha está aí, e o verdadeiro fermento está sendo colocado, para que tudo fique pronto, para que você nasça de novo, em nome de Jesus, e se tu uma bênção. Pode aplaudir ao Senhor, que Ele é digno.